E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre ser louvado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o bom pastor, sempre edificando o melhor para o seu rebanho, diante de belíssimas lições, provocando lições edificadoras, desafiadoras na vida de cada um, para empreender uma robusteza da fé, uma robusteza da resignação, da continuidade dos estudos e da aplicabilidade dos estudos. Caríssimos, importantíssimos, são aqueles que edificam a sua fé baseada em estudos, mas não em estudos absolutos, absolutistas, mas em estudos que estão abertos a ditames, enveredando por caminhos que têm um conhecimento de que um autor fala, assim como outros autores também falam, na construção da sua verdade, na construção daquilo que você entende como real, como edificador para a sua vida. Enveredando ainda mais em patamares de entender a humildade de que nenhum ser humano encarnado no planeta Terra terá a capacidade cognitiva de acessar a todos os livros correlatos a determinados assuntos, ou sobre um único assunto, tantos e tantos seres encarnados são autores de livros, literaturas, dramaturgias, obras que é impossível, diante das diversas línguas e mais ainda, diante dos equívocos de traduções, vocês conseguirem acessar a todo o arcabouço. Então, caríssimos, tomem cuidado. Nesta última semana, fiquei observando e acompanhando alguns grupos de estudos, Evangelhos no Lar, grupos de estudos, estudos individuais, estudos realizados em coletivo, pela tecnologia, alguns de forma presenciais. Estive participando e monitorando também, junto com a equipe dos Nobres Pretos Velhos, e percebi ainda algumas falas engessadas, absolutistas, de como se houvesse apenas uma verdade, baseado em uma única obra, em um único autor. Caríssimos, tomem cuidado para que o sistema cognitivo de vocês não fiquem aprisionados a uma única vertente, a uma única percepção. Muito importante que vocês ampliem a consciência, levando para patamares que vocês possam, do mesmo assunto, fazerem leituras de diversos autores, diversas obras literárias, sagradas ou ainda não consagradas como sagradas, literaturas de pessoas que canalizaram, psicografaram ou assim escreveram sob uma égide da inspiração, arcabouços tão profundos e que muitas vezes o não entendimento do que foi dito leva a interpretações equivocadas. Caríssimos, percebam que as obras literárias vêm para provocar um despertar do que efetivamente você tem, para contribuir para o seu próprio conhecimento, na sua elevação da alma, assim como também buscar cada vez mais enveredar em moradas do conhecimento, que tais moradas são infinitas, Então, caríssimos, avancemos juntos, encarnados, guiança espiritual, alicerçando sempre o melhor para que o espírito, aqui em provações, aqui no educandário terrestre, possa edificar uma caminhada com paz, com leveza, com tranquilidade, observando que as falas contidas para Jesus Cristo em suas diversas ramificações de literatura são falas que porventura foram traduzidas de um contexto e traduzidas de várias traduções.
e o verdadeiro sentido às vezes é um pouco perdido, um pouco equivocado no momento de uma tradução, principalmente que uma única palavra em hebraico, por exemplo, pode ter vários significados a depender da língua que esteja sendo a tradução. Então, tomem cuidado, assim como contextos históricos, caríssimos. Contextos históricos precisam ser verificados com ponderações. Na história de vocês, planetária, existe a divisão da idade mais primitiva, da pedra lascada, pedra polida e assim outras eras e trajetórias, mas muito importante observar que não existe um absolutismo do contexto ali vivenciado, pois o que foi escrito e o que chega até vocês parte de um campo de percepção de um grupo regente ali do conhecimento, pesquisadores com o máximo de respeito, mas dentro do máximo que foi alcançado em termos de pesquisas materializadas. Assim como Idade Média, Idade Contemporânea, assim vai seguindo, Idade Moderna, Contemporânea, Idade Tecnológica. Importante vocês observarem cada contexto, observar a literatura histórica, planetária, não sei como vocês chamam isso, história do planeta. Sim. História do planeta diante das suas diversas transformações societárias, antropológicas, observando a flexibilidade de todo o conteúdo, da flexibilidade, assim como adentrando em conteúdos religiosos, conteúdos sagrados, peregrinações em arcabouços de conhecimentos que muitas vezes ainda estão em pergaminhos que ainda não foram traduzidos, ou se foram traduzidos, ainda estão em pequenos grupos, tais conhecimentos, ainda não chegando na totalidade do conhecimento dos seres que estão encarnados dentro deste planeta. Então, caríssimos, a minha fala inicial é justamente para parabenizar os grupos de estudos, quer seja de Evangelho do Lar, grupos de estudos específicos por temáticas, por livros, assim como quem também está adentrando em estudos individuais, lembrando sempre da flexibilidade de todos os contextos. Recentemente falei em uma das trajetórias mais recentes do meu encarne, compartilhei aqui com vocês, falando sobre toda a trajetória que foi empreendida em século XIII, primando para o século XIV, não é? Em que fogueiras eram postas como punições, assim vocês têm na história de vocês, enforcamentos, sim, ainda também lâminas que cortavam as cabeças, decapitações, guilhotinas, não em sistemas tecnológicos tão avançados como uma corda que solta uma lâmina, mas guilhotinas de machados, guilhotinas manuais, vamos chamar assim. Tudo parte de avanços tecnológicos, até os meios de tortura dentro do planeta de vocês foram se modernizando, não é? Foram se modernizando. Antes, os carrascos, eles faziam as decapitações por meio de guilhotinas manuais. Posteriormente, séculos depois, foram colocando as guilhotinas com uma tecnologia mais aprimorada. E posteriormente foram colocadas, hoje, alguns poucos séculos, já existem substâncias que são injetadas na corrente sanguínea, formas de tortura e formas de morte também, não é? Então, tudo parte de pressupostos que precisam ser muito bem edificados, resplandecidos em estudos, observando que, quando se fala, por exemplo, de geometria sagrada, não tem como você iniciar a fala dentro de um absolutismo, pois talvez o que você saiba de geometria sagrada seja muito pequeno, pois você não teve acesso
a uma gama de livros que respalde uma fala tão engessada, tão rígida sobre aquele assunto. E mesmo que você tivesse tido contato com literaturas de diversas línguas sobre a mesma temática, quanto mais conhecimento o ser encarnado possui, mais humilde ele fica e não mais vaidoso. Percebam, quanto mais adentra-se na seara do conhecimento, mais humilde o ser em carne é convidado a estabelecer o seu campo. A vaidade, tida como a detentora do conhecimento absolutista, é um grande equívoco, é um grande mecanismo que corrói a trajetória evolutiva daquele espírito que está perdendo um tempo precioso de engessar o seu conteúdo em vaidades de ser detentores de conhecimentos breves, superficiais, pois se valeu apenas de poucos livros ou de uma literatura apenas na sua língua. O planeta de vocês, caríssimos, funciona como uma grande torre de Babel. Como uma grande torre de Babel. Existem diversas civilizações com diversas línguas, diversos arcabouços de conhecimentos e principalmente que cada civilização constrói o seu conteúdo sobre o mesmo assunto de maneiras, pontos de vistas diferenciados, mas levando-se ao mesmo fim. Conclusões. Mas importante, caríssimos, então deixo esse mecanismo de recado iniciático para que vocês percebam que quanto mais obras inteligentes vocês consomem em termos de relembrar o conteúdo que muitas vezes já está contido no seu DNA espiritual, ninguém chega a determinados conteúdos, principalmente os conteúdos mais específicos, estelares, espirituais, de forma aleatória. Na realidade, já é o seu DNA espiritual guiando para aqueles conteúdos, para um rememoramento, para avançar em tais conteúdos. Lembrando sempre que a preguiça é uma pedra no caminho do médium, principalmente os médiuns que têm os comprometimentos de avanços no conhecimento. A preguiça aparece ao lado e de mãos dadas com a procrastinação, deixando sempre para depois, o depois, e a preguiça colocando em um engessamento o não estudar, o não avançar nos estudos, esperando que a espiritualidade traga todo o bloco de informação, todo o conteúdo, mas, caríssimos, espero sempre as ativações da sabedoria. A sabedoria quer dizer, faz a sua parte, enriquece o seu arcabouço, permite-se aos rememoramentos por meio de provocações literárias e automaticamente o seu espírito irá avançando degrau por degrau, de maneira lúcida. Não há nada mais belo do que a fé lúcida, a fé empreendida em ressonância direta com a consciência, a ciência de si, consciência, conhecimento de si, ciência de si, mergulho de si. Já falei de fagulhas iluminativas, centelhas divinas. Quem parte para a seara do conhecimento precisa tanto de vivenciar a parte prática materializada, construída pelos pensamentos e condensamentos das moléculas, dos átomos, assim como também do conteúdo literário, para balizar o que é realmente, efetivamente, que faz sentido para você, saindo do estágio de sonolência do conhecimento. Vou chamar de sonolência do conhecimento. Sonolência do conhecimento. Os sonolentos para o conhecimento entorpecem-se
querendo sempre que somente a espiritualidade traga conteúdos, não fazendo qualquer movimento para a edificação e despertar do seu DNA espiritual. Os despertos em conhecimento, para o conhecimento, buscam de maneira equilibrada e constante. Deixo já um pequeno desafio e exercício para vocês. Cada mês, caríssimos, leiam pelo menos um livro. Faz parte já do tratamento, estou já adiantando. Cada mês, o ano no calendário de vocês, diante do sistema zodiacal, são 12 meses. 12 livros, no mínimo, por ano. Quem está nesse padrão de busca pelo conhecimento de maneira tranquila, caríssimos? Em um mês, que no calendário de vocês possui de 30 a 31 dias, uma média, consegue ler um livro tranquilamente. Escolha temática. Avance como um exercício, como algo habitual. Em um ano serão 12 livros no mínimo. Em 5 anos serão 60 livros. Em 10 anos, 120 livros. Em 15 anos, quantos livros? 170 livros. 180 livros. 180 livros. E assim multiplique durante toda a sua trajetória, caríssimos. Grandes bibliotecas vocês terão consumido. Grandes debates vocês poderão empreender com robusteza de conhecimento, não com achismos mais. Não porque você acha, entende que seja daquela forma, mas porque você foi revestido de uma provocação literária. Tudo bem, caríssimos? Assim seja.